Fala meus queridos, tudo bem? Paz seja convosco, seja bem-vindo a esse vídeo onde eu vou falar sobre um assunto muito legal que é o propósito de Deus em nossa vida. Então se você quer saber sobre o propósito de Deus, como a gente seguir o propósito de Deus em nossa vida, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai entender e Deus vai falar muito ao teu coração, beleza? E a única coisa que eu te peço em troca é que você se inscreva aqui, deixa o seu like, né? Ative o sininho, são vídeos toda semana. O nosso canal está se iniciando agora, então a gente precisa do seu like para que ele alcance mais pessoas, beleza? Vamos lá para o nosso vídeo. Vamos lá então, nesse vídeo a gente vai falar sobre o propósito de Deus. E eu quero iniciar lendo Mateus 16, versículo 17. Olha o que está escrito. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Isso é bem interessante, pois aqui a gente vê claramente que quanto mais a gente conhece de Deus, mais Ele revela a nós o nosso propósito. Mas Ele revela quem nós somos e revela o nosso propósito. Jesus ele chega para os discípulos e pergunta: olha, o que é a multidão, o que as pessoas que estão nos seguindo dizem que eu sou? E eles disseram: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus olhou para eles novamente e falou: olha, e vocês que estão comigo? Vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, usado por Deus porque conhecia Jesus, andava com Jesus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nisso a gente percebe, quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos quem somos e mais sabemos o propósito nosso. E Jesus disse: olha Pedro, feliz é você porque não foi carne que disse isso, mas foi o Espírito que disse isso. E você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Naquele momento, Jesus estava revelando o propósito dele na vida de Pedro. Então guarda isso no teu coração. Quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai saber quem você é e o que Deus quer que você faça. Beleza? Então, Maico, como que eu sei o propósito de Deus na minha vida? Como que eu ainda não sei como procurar, eu não sei como falar com Deus sobre isso? Simples. Quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai saber o propósito dele na tua vida. E como que eu conheço mais de Deus? Lendo a palavra, orando, buscando. Tenho certeza que Deus ele vai falar grandemente ao teu coração. E esse assunto de propósito que eu quero falar com você é algo muito importante em nossas vidas. Não tem como a gente viver sem propósito. Eu lembro antes de eu entregar minha vida para Jesus, um dia eu cheguei da escola, eu era bem novo, acho que eu tinha uns 14 anos mais ou menos. Eu cheguei em casa e eu comecei a refletir nisso. Eu comecei a falar, cara, eu nasci pra morrer e vai ficar por isso mesmo, sabe? E aquele dia eu fiquei muito mal, porque pra mim a vida não fazia sentido. Eu nasci pra morrer, sabe? E muitas pessoas vê a vida desse jeito. Nasceu, morre e já era. Todo mundo esquece, não tem nada a mais além disso, sabe? E pra mim isso é como viver sem propósito, é como se a vida não valesse de nada. Aí naquele dia eu fiquei muito triste porque eu falei, cara, eu nasci pra nada. Tipo, nasci pra morrer, todo mundo vai esquecer de mim. E o que vai adiantar? Sabe? Só quando eu conheci a Jesus, entreguei a minha vida para Ele, busquei a Ele e Ele mostrou o propósito dele na minha vida, que a vida começou a fazer sentido. Viver sem propósito é a mesma coisa que viver por nada, sabe? A nossa vida é passageira. Uma hora a gente tá com 10 anos de idade, outra hora a gente tá com 20, outra hora a gente tá com 40, outra hora a gente tá com 100, outra hora a gente não chega nem a 70 e já era, e acabou a vida. A vida é um ciclo, aqui é apenas um tempo, é um tempo passageiro. E se você não seguir um propósito, você não pensar nisso como um propósito de Deus para tua vida e que há algo além da vida, você simplesmente nasceu para morrer, sabe? Então a importância do propósito é muito grande e você precisa seguir o propósito. E a pergunta que eu faço para você é: você sabe o propósito de Deus na tua vida? Você já parou para perguntar a Deus qual é a tua vontade para minha vida? Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor quer? Onde o Senhor quer me usar? Deus, fala comigo, eu não sei o propósito que o Senhor tem para minha vida. Me revela, sabe?
E eu tenho certeza que quando você toma essa atitude, caso você ainda não saiba o propósito dele, eu tenho certeza que ele vai revelar a vontade dele. A vontade de Deus, a palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável. E a palavra de Deus também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus. Então, pergunte a Deus, não tenha medo, não tenha vergonha. Deus é o nosso Pai, Deus ele cuida de nós, Deus ele quer se revelar a nós, Deus ele quer conversar com nós. Então pergunta, Pai, qual é a tua vontade em minha vida? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Eu quero seguir o teu propósito. E a outra pergunta que eu te faço é caso ele já tenha revelado o propósito dele na tua vida. Ei, você está seguindo o propósito de Deus na tua vida? Você está indo a fundo naquilo que Deus quer que você faça? Às vezes a gente age da mesma maneira que Jonas agiu. Deus ele pede para Jonas ir para Nínive, e em vez de ele ir para Nínive pregar lá, porque as pessoas estavam precisando da palavra de Deus, as pessoas estavam um caos lá, e Deus falou, Jonas, vai lá para Nínive e leva minha palavra. Em vez disso, ele foi para outro lugar e passou uma grande tribulação na vida dele. Sabe, quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, sozinho, a gente tá sem proteção. A gente vai seguindo do nosso jeito, a gente quer fazer da nossa vontade, quer tomar as nossas próprias atitudes, e aí a gente se dá muito mal no futuro. Então, siga o propósito de Deus na tua vida. Eu quero falar com você sobre o maior inimigo do propósito de Deus na tua vida. Você sabe qual que é o maior inimigo do propósito de Deus na tua vida? É a necessidade. É isso mesmo, a necessidade, o agora. Porque quando nós olhamos para o propósito, nós olhamos para algo além, algo na frente. Deus ele revela algo para você hoje que vai acontecer lá na frente. Olha, eu vou te ajudar, você vai ser honrado, tua família vai ser abençoada, seu filho vai sair das drogas, seu marido vai parar de ser um alcoólatra, vocês vão passar por isso, você vai tal, mas no futuro vai dar tudo certo. E por a gente viver por necessidade e não ver as coisas acontecendo no momento, a gente começa a se distanciar do propósito, porque o propósito ele não é algo revelado para acontecer hoje ou acontecer amanhã, mas é revelado para acontecer lá na frente numa data que a gente não sabe, que só o nosso Pai sabe, tá entendendo? Então o maior inimigo do propósito é a necessidade, é aquilo do hoje, é aquilo que nós precisamos, é a situação que a gente está vendo hoje. Então se a gente ficar focado na necessidade, a gente nunca vai focar no propósito de Deus. Essa é a verdade. Então, olhe para o propósito. Independente da tribulação, independente do deserto que você vai passar, foque no propósito que tudo vai dar certo. A palavra de Deus fala de muitas pessoas que viveram pelo propósito e pessoas que não estavam nem aí para o propósito. Em especial, fala da história de dois irmãos, Jacó e Esaú. Um que vivia pelo propósito e o outro que vivia pela necessidade. Olha a diferença. Um certo dia, Jacó ele tinha preparado um guisado ali, uma comida muito saborosa, e de repente chegou ali Esaú da caça, cheio de fome, e falou, olha, me dá um pouco desse guisado aí e tal, tô morrendo de fome. E aí Jacó, ele não era o primogênito, primeiro tinha nascido Esaú e depois nasceu Jacó. Eles eram gêmeos, mas Jacó veio depois. Então o direito da bênção, o direito da bênção do pai, né, seria pro primogênito. E Jacó naquele momento que ele estava focado realmente no propósito de Deus, ele falou, olha, se você me vender o direito de primogênito, eu te dou esse guisado, você pode pegar. E Esaú falou, olha, Jacó, o que me vale esse direito de primogênito agora? Eu estou morrendo de fome. Aí Jacó falou, olha, então jura para mim que você vai vender para mim. E aí Jacó comprou o direito de primogênito. Esaú não estava nem aí pelo propósito, ele estava querendo se alimentar, ele estava pensando na necessidade, sabe? E é isso que muitas das vezes nós fazemos. Quando nós olhamos pro futuro e vemos que o propósito de Deus ainda não se cumpriu na nossa vida e a gente quer agir, cara, a coisa não está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, Deus prometeu que vai dar tudo certo, mas ainda nada aconteceu, e aí, será que eu ajo? Será que eu vou fazer? Ou será que eu espero? O que eu faço? Ei, simplesmente ouça a voz de Deus. Se Deus falou para você esperar, espere. Se Deus falou para você agir, haja. Se Deus falou para você ficar em silêncio, fique. Se Deus falou para você falar, fale. Deus, ele sabe o melhor para todos nós. Como eu disse, quando a gente está alinhado no propósito de Deus e em busca do propósito de Deus e seguindo o caminho, independente da tribulação, independente das aflições que nós vamos passar, Deus estará lutando em nosso favor.
Beleza? E para não ficar só na minha palavra, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos aí onde você está. Eu quero orar pela tua vida e que a partir de hoje você siga o propósito de Deus. E caso você não saiba, busque a presença dele, que ele vai revelar o propósito dele na tua vida. E eu tenho certeza disso. Amém? Deus, meu Pai, neste momento eu oro por essa pessoa que está do outro lado da telinha, Pai. Pai, que o Senhor possa, Pai, revelar o propósito na vida dela, o teu propósito na vida dela. Que ela possa, Pai, seguir, Pai, com toda a força, com todo o vigor e com toda a ousadia, Pai, o propósito que o Senhor tem para a vida dela. Que a necessidade da vida, Pai, que as tribulações em meio ao deserto não seja capaz de tirar ela do alvo que é a tua presença. Pai, eu oro, Pai, por essa pessoa, para que o Senhor dê estratégias, para que o Senhor dê força, para que o Senhor dê recursos, em nome de Jesus, para que ela consiga seguir o teu propósito e nunca sair dele. É o que eu peço e te agradeço. Amém. Amém, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço mais uma vez, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, porque toda segunda-feira vai ter uma mensagem aqui para abençoar a tua vida. E eu tenho certeza que você cada dia mais vai se tornar mais parecida com Cristo. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.